Nesse vídeo aqui eu vou te explicar de uma vez por todas como utilizar o will em inglês. Bora lá? Bem, a primeira coisa que você precisa saber sobre a palavra will em inglês é que, além dela ser um verbo que indica o futuro, ela também é utilizada como as palavras vontade, desejo e até mesmo você pode utilizar last will, tipo o último desejo, para ser o seu testamento, por exemplo, your last will. Já que o desejo é uma coisa meio que dá e que passa, que a gente não tem muito certeza que vai acontecer, o verbo will também se relaciona com o futuro mais fraco, ou seja, que a gente não tem necessariamente certeza que vai acontecer. Agora vai ficar mais fácil de você entender e não apenas decorar os usos do will em inglês. We use will to indicate predictions, promises and instant decisions or new decisions. Ou seja, a gente utiliza o will para indicar previsões que a gente faz sobre alguma coisa, promessas que a gente faz para alguém ou até mesmo decisões que a gente acabou de tomar, novas decisões. Aqui vale ressaltar que no caso das previsões, o will é utilizado quando essa previsão é feita e a gente não tem nenhum indicativo, a gente não tem nenhuma pista que aquela previsão nossa vai acontecer. Quando a gente tem esse indicativo, a gente está mais certo de que aquilo ali vai acontecer, nós vamos utilizar o be going to, mas isso aí fica para um outro vídeo. Então agora a gente vai ver a estrutura do will em afirmativas, negativas e interrogativas e também alguns exemplos para ficar bem claro do que a gente está falando aqui. Na afirmativa, a gente vai construir as nossas frases com will da seguinte forma. Nós temos o subject, que é o sujeito, aí nós temos o will, e aí nós temos o verbo. Esse verbo na forma base, ou seja, ele não tem nenhuma modificação. Vamos dar uma olhada nos exemplos aqui? Primeiro exemplo, a gente tem aqui, ó, the mayor will speak in the next few days. Isso significa que o prefeito vai falar, né? Ele vai se pronunciar, aconteceu alguma coisa lá na cidade, e ele vai se pronunciar nos próximos dias. Isso é o quê? É uma ideia de alguma coisa que vai acontecer, ou seja, uma previsão. Mas repare que é nos próximos dias. Eu não tenho muita pista de quando vai ser e eu também nem tenho muita certeza de que vai acontecer de fato. Então, nesse caso, a gente vai usar o will para essa previsão. Repara que se eu tivesse mais certeza disso, talvez eu não utilizaria o will, talvez eu utilizaria o be going to. Agora vamos para um outro exemplo para ficar mais claro ainda. Yes, I will open the door for you. Esse exemplo aqui está dizendo, sim, eu vou abrir a porta para você, ou eu abrirei a porta para você. Nesse caso, é meio que uma coisa que eu acabei de decidir. Eu falei assim, a pessoa me pediu, você pode abrir a porta? Eu falei, claro, posso abrir a porta para você. Eu acabei de tomar essa decisão de abrir a porta para você. Então, a instant decision não é uma decisão que eu tomei, que eu planejei, que já tem longa data. Não é. É uma decisão instantânea. A gente chama isso em inglês de instant decision. Nesse caso, a gente vai utilizar o will também, e é por isso que ele está aqui. Repara que o yes no início da frase, ele modifica toda a ideia, né? Eu mostro na própria frase que eu acabei de tomar essa decisão. Sim, eu vou abrir a porta para você. Como o will é um modal verb em inglês, na negativa é ele que vai receber o not. Então nós podemos falar will not, ou então a sua forma abreviada que é want. Sim, nós falamos want. E essa forma da negativa é muito utilizada. Eles vão dar bastante preferência para essa forma ao will not. Então a estrutura fica assim: subject, que é o sujeito, will not ou want, mais o verbo na forma base sem nenhuma modificação. Alguns exemplos para a gente dar uma olhada aqui. They won't say anything about the crime. Eles não vão dizer, não vão contar nada sobre o crime. Então a pessoa ali está fazendo uma previsão, né? Tá até meio que, nossa, tomara que não falem nada. É um desejo, tá vendo? É um desejo de que algo não aconteça. Por isso que eu estou usando o will. Quando a gente utiliza o will, inclusive, nós estamos nos expressando que a gente tem menos certeza de que esse futuro vai acontecer. Então, ao utilizar o will, você também soa mais incerto. Em um outro exemplo, he won't break her heart. Ele não vai quebrar o coração dela, não vai partir o coração dela.
isso é, inclusive, uma coisa que eu desejo, né? A pessoa está desejando, eu espero muito que ele não quebre o coração dela, mas não tem como saber, o futuro é imprevisível, não tenho nenhuma pista nesse caso que me diz que ele não vai quebrar o coração dela, então a gente vai usar o will not ou want. Se você entendeu bem a negativa, a interrogativa é uma consequência, ou seja, a gente vai, como o will é um modal verb, um verbo modal, é ele que vai ser invertido com o sujeito. Agora, geralmente a gente também tem aquelas question words, né? As palavrinhas com o WH que formam perguntas. What, when, why e etc. Então, se essas palavras estiverem presentes na frase, elas ainda vão vir antes do will. Então, a forma, né, de escrever interrogativas fica as question words, se tiver alguma question word, depois nós temos o will invertido com o subject, então nós trocamos ali, né, da forma afirmativa, e por vir o verbo na forma base, sem estar modificado de nenhuma maneira. Vamos dar uma olhada nos exemplos? Eu quero perguntar, por exemplo, o que você vai comprar para ela? Nós podemos falar What will you buy for her? What will you buy for her? O que você vai comprar para ela? Eu estou te perguntando de alguma coisa que eu não tenho certeza, talvez você também não saiba, e eu estou te perguntando sobre esse futuro. E aí eu tenho o what, que é a question word, o will, que é o próprio verbo will, o you, né, que é o sujeito, o subject, e o buy, que é o verbo da frase. Um próximo exemplo para a gente analisar. When will you bring my book back? Quando você vai trazer o meu livro de volta? Aquela pessoa que pega o seu livro emprestado e nunca te devolve. Você já viu essa pessoa? Pois é, eu já. Então, a gente vai falar dessa forma aqui. When will you bring my book back? Então, quando você irá trazer meu livro de volta? Repara novamente a estrutura, o when, que é o question word. Depois nós temos o will, o subject, que é o sujeito. E por último, o verbo, que é o bring my book back, no caso, que é trazer meu livro de volta. E é isso! Viu como não é tão complexo utilizar o will em inglês para indicar futuro? Pois é, se esse conteúdo aqui foi valioso para você, se ele te ajudou em alguma coisa, se inscreve aqui nesse canal, deixa o seu like, porque aí você retribui o favor grande, né, sacrifício nosso que é de gravar esses vídeos e deixar eles aqui para você. Tenho certeza que vale a pena você se inscrever aqui nesse canal e, é claro, também dar o like para valorizar esse vídeo. A gente fica por aqui e até a próxima.